O doutor Fabiano já introduziu um pouco, já falou um pouco sobre prestação de contas, a gente continua no assunto, agora também com o Cláudio Falcão. Boa noite, Cláudio Falcão. Boa noite, Apesar dessa palavra passada por Cláudio Falcão, eu estou Fabiano à vontade também para debaterem, que a ideia é fazer a mesa, né? E fazer aí também interações entre os participantes do evento. Pode seguir, meu amigo Cláudio. Vamos lá. Boa noite novamente, Aurício. Boa noite a todos. Parabéns, doutor Fabiano, pela palestra e pela vitória do nosso ferroviário hoje. Estou acompanhando, temos aqui do lado aqui, acompanhando tudo. Por isso que eu ouvi o Ah, áudio do jogo, rapaz, não sabia de onde era. Microfone aberto. rapaz. E assim, Aurício, primeiro, parabenizar mais uma vez a qualidade dos palestrantes, a qualidade das pessoas que estão compondo essa maratona. Então, assim, a gente fica muito feliz em poder estar participando. Então, parabéns você, a organização, meu amigo Salomão, né, que não pôde estar presente, mas a gente deixa aqui o abraço. Já Salomão, uma já figura. vamos assistir o vídeo dele, viu? Vamos lá. Tá certo, importante. Aurísio, a ideia que a gente colocou aqui para falar um pouco de ferramentas que nós construímos para poder ajudar no planejamento da prestação de contas eleitoral. O doutor Fabiano bem colocou aí que ele teve no chão da fábrica, como se diz, né? E, Sim. assim, se você me permite, eu gostaria de compartilhar também um pouco da minha experiência dentro do movimento estudantil, né? Que você também participou dessa questão. Então, o movimento estudantil. 1912 a.C. Então, tivemos uma experiência também no movimento estudantil. As disputas, desde lá, já se seguem, né? Depois disso, comecei a trabalhar muito cedo no serviço público, fui emancipado para poder trabalhar no serviço público. Tentei várias outras carreiras, Aurísio, mas não deu. Acho que o serviço público me segurou aí, né? Então não deu para sair. Trabalhando no serviço público, eu entendi a necessidade de algumas ferramentas, né? Primeiro, a gente foi Sim. para contabilidade pública, né? Depois da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente viu a necessidade de controle e controladoria, porque até então tinha na Constituição, mas não era posto em prática, e já com essa questão da Lei de Responsabilidade Fiscal ficou bem evidente. Aí eu fui um pouco para a área da administração, fiz administração também para poder ter um apoio para essa parte de controladoria e controle. E quando a gente foi executar controle, não tinha ferramentas. Então, a gente foi aí para o desenvolvimento de sistemas também para poder auxiliar. E hoje, a minha empresa, os amigos estão vendo aí, a GT Controller, ela agrega esses três, vamos dizer assim, focos, que nós trabalhamos com contabilidade, controladoria e controle com sistemas, né? Nós desenvolvemos sistemas para poder fazer este trabalho. Tá? E nessa questão das campanhas, eu também tive uma aventura, né? Onde eu vim conhecer o Aurício. Quando você perde uma campanha, aí, assim, você vai entender o que foi que aconteceu de errado. Quando ganha, ninguém olha, né? Então, eu também tive a minha experiência enquanto candidato, né? Perdi a campanha e daí procurei o Aurício para entender um pouco os motivos, né? Então, assim, conheço bem a fundo essa questão, né, das dificuldades do doutor Fabiano das prestações de contas de campanha, porque até então a gente atua nessa parte de campanha, né? E, assim, falei da qualidade aqui das apresentações, porque também a gente está nesse meio há mais de 20 anos e conhece, né, os profissionais. Então, quando o Aurísio consegue reunir tanta gente importante, tanta gente de conhecimento e de especializações, assim, a gente fica muito feliz. E ver que isso realmente está sendo profissionalizado, porque antes a gente fazia campanha de qualquer jeito. Então, assim, o risco de dar errado era muito grande. Então, a gente vê a qualidade aqui das apresentações e vê que essa profissionalização das campanhas vem trazendo aí qualidade para o serviço, né? E para iniciar aqui, Aurísio, nós desenvolvemos, algumas campanhas atrás, um sistema de planejamento, digo de prestação de contas, mas também planejamento eleitoral. Esse planejamento eleitoral, a gente focou muito nessa questão dos limites e origens de recursos, que é aquilo que gera maior problema nas prestações de contas.
né? Os candidatos, eles, por não se planejarem, acaba tendo as suas contas consideradas irregular, acaba tendo multas, e agora vão ser pesadíssimas, né? Em relação aos limites. O Fabiano pode falar sobre essa questão aí, dessa imposição de lei. Então, assim, nós desenvolvemos um sistema web com uma plataforma mobile de coleta de dados, para que a gente consiga planejar essa questão da prestação de contas eleitoral. E como eu falei um pouco da minha experiência na área pública, nós criamos aí esse conceito do público, com essa questão do empenho, ou seja, o planejamento, a liquidação, que é a execução da despesa, né, o recebimento da nota fiscal, e a última fase, que é o pagamento. Então, a gente criou o sistema nesse tripé da contabilidade pública. Tá passando aí, Aurício? Sim, pode continuar. Vamos lá. Então, assim, como eu disse, o nosso foco maior é nesses controles, né? Nessa questão dos limites que vem desde 2017 com a lei aí que inclusive já foi citada, a lei lá que já foi citada aqui, em relação a essa criação dos limites para as despesas em campanhas eleitorais, né? Nós temos limites, diversos tipos de limites, né? Limite com alimentação, limite com cessão de veículos, limite com contratação de pessoal, né? Então, assim, o sistema ele vai controlar tudo isso. E nós tivemos o cuidado de identificar as fontes de recursos, né? Por que essa questão de fontes de recurso? Porque nós temos várias origens de recurso, né? Tem o fundo partidário, tem o fundo especial, né, que é chamado fundão eleitoral, tem doações. Então, se você receber recurso do fundo eleitoral, teria que separar as cotas. Então, assim, o sistema vai fazer toda essa preparação para evitar que o candidato e a equipe possa cometer algum equívoco, né? E nós também temos a identificação automática da movimentação bancária, né? Doutor Fabiano, se você quiser ver alguma coisa sobre os limites aí, se quiser fazer alguma fala, agradeço. Oi, pessoal, acho que travou um pouquinho. Oi, câmbio. Travou. Doutor Fabiano? Talvez ele tenha caído. Então vamos seguindo. Vamos seguindo, já ele retorna. Ok, então vamos lá. Bem, o sistema, como o nome já disse, simplifica, né? A ideia aqui é simplificar a campanha eleitoral, né, com essa questão do planejamento orçamentário, né, toda a questão de categorias das despesas e tendo esse cuidado com o limite, né? Aqui foi falado muito sobre a questão de planejamento, né? E assim, o planejamento da campanha ele tem que ser feito durante toda a campanha, né? Não só o planejamento da campanha a nível de estratégias eleitorais, né? Não só a nível de captação, vamos dizer, de conteúdos ou pesquisas eleitorais. Então, assim, é necessário que a gente tenha esse planejamento do que é que vai ser arrecadado para manter a campanha, do que é que vai ser aplicados, né? Então, esses recursos eles também vão ter esse controle. E o sistema, Aurício, ele vai ajudar toda essa questão. Então, a ideia é que o sistema faça esse controle junto com o contador e com os assessores, para que o candidato tenha maior tranquilidade para trabalhar. O doutor Fabiano já voltou aí na nossa... Maravilha. Pronto, consegui. Muito bem. Doutor Fabiano, a gente falou na tela anterior sobre a questão dos limites. Se o amigo quiser fazer alguma consideração em relação aos limites. Sim, em verdade, os limites eles serão divulgados a dia 20 de julho, né, se não me engano, mas eu diria assim, em pleitos passados, nós ficamos sempre com percentuais do total de gastos. A exemplo, inclusive 10% com gasto de veículos, esse tipo de coisa, mas teremos uma precisão controlada pelo sistema, sem dúvida alguma, com a divulgação dos limites de gastos de campanhas eleitorais já no dia 20 de julho. Pronto. Assim, e além dos limites, doutor Fabiano, a gente está também tendo cuidado de trabalhar com a origem dos recursos,
né, fazendo essa segregação, essa separação da origem dos recursos para poder garantir a correta aplicação dos mesmos. Agora quem travou foi o Cláudio. Oi. Ah, não, tá. Pronto, ok. Vamos lá. Pode dar sequência. Vamos lá. O sistema ele tem a opção de você anexar a toda a documentação já no sistema direto para que facilite na prestação de conta, tanto parcial, que vai ser em setembro, como final em novembro, né? E com o módulo mobile, ele vai também agilizar, né? Então, a ideia é que a gente tenha aí a base do sistema no escritório central da campanha, mas o sistema também é web, pode ser usado de qualquer lugar, né? Do escritório do contador, né? Ou no escritório de campanha. E com essa versão mobile, né, a gente vai poder fazer os lançamentos em campo para poder agilizar. Vamos seguindo aqui. Baseado naquilo que foi proposto inicialmente, que é fazer o planejamento da arrecadação e da prestação de contas, o sistema ele vai acompanhar, baseado no que você planejou e do que você está fazendo a execução, tanto a nível de liquidações, ou seja, recebimento de despesa, como também a parte financeira. Então, a gente trabalha aqui com a parte orçamentária e a parte financeira do que foi planejado e do que está efetivamente sendo executado. Nós temos diversos relatórios gerenciais, né, balanços, receitas, despesas, entre outros. O sistema ele procura trazer gráficos para poder facilitar o entendimento e socializar melhor com os players que não têm essa obrigação de entender os custos eleitorais, né? Mas é necessário que a gente também tenha essa interação para que as pessoas que estão participando possam perceber a importância dessa prestação de contas, porque uma prestação de contas errada, equivocada, ela vai trazer grandes prejuízos, né? Desde multas, né? Se você recebeu recurso fora do limite, multas de até 100% desse valor que excedeu o limite, até desaprovação de contas, e em alguns casos nós temos também até associado ao abuso do poder econômico a cassação, né, do registro dessa candidatura ou do diploma, se já tiver sido diplomado. Então, assim, é um assunto delicado que requer aí uma atenção por parte da turma que trabalha que milita aí nessa questão. Doutor Fabiano, o sistema também ele traz aí uma visão bem mais ampla para o contador, né? Nós sabemos que tem contadores que trabalham para diversas campanhas, né? Que atua para vários municípios, que cuida de um partido que aí tem várias cidades. Então, assim, a visão do contador ela é bem mais ampla dentro do sistema, para que você tenha mais controle, para que você tenha aí mais formas de poder trabalhar. Então, é dessa experiência que nós estamos tendo que o sistema foi desenvolvido, né? Então, a gente pensou aí no contador com uma visão mais ampla para que ele possa poder gerenciar melhor todas as ações das prestações de contas dos clientes dele. Aqui algumas telas do sistema, né? A parte mobile, que é onde você faz o login, já começa a movimentação. Aqui o controle dos lançamentos das despesas, onde você já vai lá, coleta o dado, vê o comprovante bancário, tira a foto, porque assim, a informação da prestação de contas ela tem que ser praticamente em tempo real. A documentação é que se junta em 2 períodos, que seria a prestação de conta parcial e a prestação de contas final. Então, nós temos esses 2 momentos aí para apresentar de fato os documentos. E a gente sabe que documentos para ser perdido, e principalmente se o fornecedor recebeu o dinheiro, ele trazer nota, alguma coisa, é muito mais difícil. Então, é necessário que sempre possamos acompanhar isso em tempo real, né? Que a gente possa acompanhar toda essa questão aí para poder evitar problemas futuros. E aqui é o controle geral do que está acontecendo na campanha também no módulo mobile. É necessário que a gente tenha aí uma tela para que você está na rua, tá? Então, você vai lá dar uma olhada, ver como é que está.
Aí a parte dos lançamentos das despesas e, basicamente, aqui a apresentação do nosso sistema. Então, Maurício, doutor Fabiano. Olha, Cláudio, se me permite, assim, eu queria ter conhecido você lá em 2016, viu? Porque aliás, em 2014, né? Porque eu na prestação de contas, sou testemunha viva do sofrimento de caçar nota fiscal, comprovante para apresentar no prazo. Sem dúvida alguma, reforçar mesmo. É fundamental esse controle, esse acompanhamento. Eu estou encantado com as funcionalidades e iria pedir até uma degustação, né, do sistema, porque olha, se empresa, né, não é tão apurado assim, eu vivo nisso mesmo, eu diria que a dor de cabeça que você vai evitar aí não tem preço, né? Você tem um valor aí, mas sem dúvida alguma é uma ferramenta fundamental e que imprescindível para a campanha eleitoral. Queria fazer algumas, como moderador da mesa, queria fazer algumas observações. Pode ser? Sim, estamos à disposição. Bom, a gente falou algumas horas atrás, lá no começo do evento, falou muito sobre blindagem, né? Enfatizou bastante a importância de blindar o nosso candidato, o nosso cliente. E aí nós estamos assistindo aqui nesses dois temas, direito eleitoral e contabilidade eleitoral, exatamente o que é essa blindagem na prática, né? Duas áreas técnicas que não podem ser efetivamente entregues a qualquer pessoa, sob pena de você ter sérios problemas, não só, inclusive, para candidatos que vencerem o pleito, como para candidatos que também perderem, que não obtêm o êxito no pleito, mas também poderão sofrer sanções, né? Terão problemas se não cuidarem muito bem dessas duas áreas técnicas, né? E a gente sempre tem falado em ter a visão global da campanha, tá? Por isso que nós temos essa quantidade de profissionais tão diversa nesse seminário. E uma outra questão que eu queria falar é sobre tecnologia. Nós estamos falando sobre redes sociais, estamos falando sobre marketing digital, sobre o uso da internet de uma maneira geral dentro da campanha. E por que não utilizar esse potencial tecnológico também para essas áreas técnicas? Então, fico muito feliz, Cláudio, de você ter trazido hoje para a gente conhecimento dessa ferramenta, que com certeza vai ser muito importante nas campanhas, né? Principalmente do formato que você citou. Os partidos normalmente concentram a prestação de conta de vários candidatos na mão de um único profissional. E a informatização desse processo torna, com certeza, tudo mais seguro e mais ágil. E ainda nessa linha, para fechar meu comentário, o que eu vejo que está acontecendo em várias campanhas, que é a não prestação de contas ou a prestação de contas errada dos candidatos. E queria já também passar a palavra para o doutor Fabiano para nos comentar o que pode acontecer, quais são as penalidades que os candidatos, sejam eleitos ou não, podem sofrer caso não prestem as contas corretamente, ou mesmo o partido que ficou responsável durante a campanha simplesmente não preste contas. Perfeito. O Cláudio também, né? O Cláudio tem muita experiência claro. nisso. Se eu fazer um comentário, Aurísio, sobre a expressão que você colocou e foi tratado anteriormente, da blindagem, né? Isso eu entendo que, apesar de não ser o foco principal da campanha, durante o projeto campanha-eleição, essas questões de ordem jurídica e contábil, elas são fundamentais e promovem a blindagem ou não, tá, do projeto. Então, eu diria assim, como ponto de partida, kick-off mesmo, em qualquer projeto de campanha eleitoral, é trazer os profissionais, os entendidos nesses assuntos,
para explanar mesmo claramente o que pode, o que não pode, quais são os limites, né, de atuação, porque a campanha ela se desdobra em várias pessoas, uma pessoa da campanha pode cometer uma infração e prejudicar, de fato, o Sim, pleito, né? Então, eu diria assim, que para proteger e blindar é você ter pessoas que conheçam e que disseminem esse conhecimento, efetivamente, às pessoas importantes da campanha. Eu creio que isso é um bom meio de tratar disso, de cuidar disso. E até uma questão de você precaver, né, ou se antecipar a problemas que podem acontecer ao longo da campanha. E, enfim, a dor de cabeça vem depois, né? E você justificar e ter que usar advogados para responder para questões que não dizem respeito ao cerne do processo da campanha. Mas em relação à prestação de contas, à não prestação de contas equivocadas, né, talvez a sanção maior seja, no caso da desaprovação, o candidato eleito ele não receber, não ser diplomado ou ter sua candidatura, seu mandato cassado. Mas uma não aprovação impede o recibo de quitação eleitoral, que pode prejudicar, aliás, pode não, prejudica, sem dúvida alguma, o candidato ou a pessoa física, candidato em pleitos anteriores, né? E pode se tornar, inclusive, inelegível, efetivamente. Ainda que haja julgados e uma não uniformização do entendimento pelo próprio TSE a respeito da não aprovação de contas, mas isso sobe em escalas de julgados e você ter que chegar ao nível de TSE para ter esse tipo de entendimento é um chão que você vai percorrer, um gasto de energia e econômico desnecessário. Então, sem dúvida alguma, perder mandato por conta disso, se tornar inelegível ou ter sanção, multas e penalidades pecuniárias são, em via de regra, as sanções mais comuns. Então, mais uma vez, é fundamental a prestação de contas e o controle das contas eleitorais. Cláudio Falcão, comentário sobre essa questão da prestação, da não prestação de contas ou prestação de contas errada também. O que você poderia trazer aí de informação? Bem, Maurício, a gente quando pega um cliente, né, para iniciar um trabalho com prestação de conta eleitoral, a primeira coisa que a gente faz é exigir uma reunião com todos os candidatos e os seus assessores, para a gente explicar um pouco da importância da prestação de contas, para que a gente possa fazer em conjunto um planejamento, porque assim, nós conhecemos a realidade de cidades pequenas, né? E assim, normalmente candidato não está muito preocupado com essa questão aí de abrir conta, de documentos, assim, aí assim, para que a gente não tenha o trabalho prejudicado, a gente prefere primeiro ter uma reunião com todos, né, fazer um seminário, explicar a importância da prestação de contas, detalhar toda a documentação que é necessário eles entregarem, fazer que nem o doutor Fabiano fez, levar um calendário para ele, dizer daqui, essa data aqui é isso, essa data é essa, porque assim, nós sabemos a dificuldade de não ter uma prestação de contas aprovadas. Como o doutor Fabiano bem colocou na apresentação anterior, o tempo de apresentar a prestação de contas, de fazer recurso, é muito curto. É uma coisa que eu acho que é surreal. Assim, em nenhum outro segmento da gestão pública ou mesmo empresarial tem um tempo tão curto como essa de prestação de contas e de recurso eleitoral de forma geral, né? O tempo é muito pequeno para você fazer uma peça e apresentar e aprovação. Então, assim, o ideal é planejar, Aurício, tudo isso muito bem antes, para, durante a execução, evitar o máximo de problemas, né? Por isso que o sistema também ele tem essa questão na hora que é feito um lançamento das contas cadastradas, porque a gente faz uma integração com o banco, né? Os bancos oficiais permitem, né? Caixa Econômica Sim. e Banco do Brasil, a gente fazer uma integração, porque na hora que é lançado uma receita lá, o sistema identifica, porque senão vai ter o problema de recursos sem origem identificada. Né? Então, aí é uma outra dificuldade, vai ter que devolver em dobro, aí já viu a confusão toda que causa numa campanha. O cara precisando do recurso, devolver o que recebeu e ainda ter que pagar, é um negócio muito louco. Né? Então, a gente sabe que isso acontece, e acontece muito, principalmente em campanhas de vereador, campanhas em cidade pequena,
né, que a turma não tenha o cuidado. E, assim, Aurísio, a gente está até debatendo outro dia sobre a questão de essa questão da prestação de contas eleitoral, do gasto eleitoral, envolvendo essa questão da cassação do mandato. Né? A gente citou o exemplo de uma candidata que teve o seu registro, aliás, já o seu mandato, né, cassado por conta de impulsionamento, né? Gastou demais com impulsionamento na internet. Juíza Selma, do Mato Grosso. Então, assim, para você senadora. ver a seriedade dessa questão da prestação de contas. E onde a prestação de contas eleitorais, ela também pode dar um subsídio também para essa questão jurídica, para, se você fez o lançamento correto, né, identificou que para fazer impulsionamento eu tenho que contratar uma empresa sediada no Brasil, não pode ser no exterior. Então, se você fizer isso com empresa de fora, já complicou. Então, assim, já prejudicou a sua prestação de contas. Então, assim, o cuidado tem que ser muito grande, o zelo tem que ser muito grande. Na verdade, a Selma, ela foi suspensa por conta assinou um contrato de campanha eleitoral um ano antes. Esse foi o problema da Selma. Mas os valores, né? É. Valores surreais, né? Porque, assim, a lei não estabelece esses limites, exceto do limite de gasto. Agora, não estabelece para a pré-campanha. Significa dizer algo que o Cláudio, nas nossas conversas, fala muito. Vai depender muito da cabeça, né? Vai depender do entendimento do juiz local, depois do Tribunal Regional Eleitoral, até chegarmos no Tribunal Superior Eleitoral, porque você não tem definição. O que é que pode ser considerado abusivo, né? O que não é abusivo? A questão é aberta. Então, ela trabalhou com grandes volumes, né, na pré-campanha, assinou um contrato de maneira infeliz, erro totalmente, assim, falta de assessoria mesmo primária, né? Alguém que lê os contratos. Está aí o resultado, né? Foi a eleição no Mato Grosso atípica, no ano de 2020. Prefeito, vereador e senador. Olha aí, coisa. Agora, eu queria falar aqui alguns comentários de amigos, inclusive da área de vocês, viu, Cláudio e Fabiano? Contabilidade eleitoral. Tem aqui a Luciane, que faz algumas perguntas. Antes da Luciane, o Cirimeu Filho, se a vaquinha eletrônica feita pelo candidato for direcionada ao partido, pode-se usar esses valores anteriormente? Eu acredito que seja antes do pleito que ele está falando, né? Boa pergunta. Tem alguma definição, do ponto de vista de resolução ou lei sobre isso? Porque me parece aí que essa vaquinha não seria vaquinha, seria uma doação ao partido, né? Eu entendi como doação, mas o que a legislação ela é muito clara em relação às sobras de campanha, né? O que sobrar do candidato ele tem que devolver lá para o partido. Mas ele pergunta como uma doação direta, né? Uma doação direta. Agora, essa vaquinha aí seria mais uma doação partidária. Qualquer cidadão, em qualquer tempo, pode fazer essa doação. Tem algumas regras também, Aurílio, mesmo para doar para partido político, tem algumas regras, né, de não ter concessão pública, né, alguma questão nesse sentido. E, assim, essa questão da doação e despesas de pré-campanha, né, e do partido político, porque aí é uma prestação de conta separada que o partido gasta na pré-campanha para todos os candidatos ou para promover esses eventos de filiação. Então, assim, isso aí é uma outra prestação de contas que acontece anualmente, que só vai acontecer em junho do ano seguinte. Né? Então, assim, até 30 de junho é que você faz a prestação de contas do ano anterior e pode ter todas essas despesas. Eu posso arrecadar, né, por várias fontes, e eu creio que essa parte aí dessa espécie de doação por vaquinha pode ser feito para o partido e não para o candidato, né? Você não pode direcionar para o candidato, você tem que direcionar para o partido e o partido vai aplicar nesse movimento legítimo, que é um movimento de promover o partido e as pré-candidaturas. Né? Então, seria mais aí uma ação partidária
do que individual, né? Porque aí você não, como você não tem um candidato, você não pode direcionar direto para o candidato, né? Luciane Gabriel diz que adora esse tema, também atua na área e faz aqui algumas ponderações. Pergunta também sobre o sistema, Cláudio Falcão. O sistema inclui doações de estimáveis? Sim, então toda essa questão de bens e serviços que entram nessa categoria de estimáveis, a gente tem que fazer o controle, os lançamentos para acompanhar os limites também. Então o sistema também tanto faz a parte financeira, como por isso que eu expliquei no início que o sistema ele vai ter aí a noção do empenho, né, que é a intenção da despesa, a liquidação e o pagamento. Então assim, eu poderia ter sem a movimentação financeira considerar somente a despesa de lançamento, que é esse caso aí do estimável, tanto para bem como para serviço. Maravilha. Doutor Fabiano, Cláudio, mais algum comentário? Ou alguém, mais alguma questão? Se não, passamos... Tá, eu só queria fazer um último comentário, até Pois uma não. troca de ideia com o Cláudio e Aurizo, que vocês já bem mais experientes nessa questão de acompanhar, assessorar candidatos, mas, assim, ainda sobre o tema prestação de contas, eu imagino que a dificuldade maior, Cláudio, deva ser você convencer e assessorar um candidato que vem do meio empresarial, né? Porque lá ele faz a contabilidade dele, na maioria das vezes, de qualquer jeito. E como se está muito bem colocado, assim, o tempo é muito exíguo e é em nível de detalhe, como o Luciene colocou aqui no chat, né? Então, imagino que seja uma dificuldade à parte, digamos assim, para convencer e assessorar de maneira adequada um candidato que tem origem empresarial. Mas eu acho, doutor Fabiano, se me permite, que esse convencimento é o convencimento do risco, né? O cara com medo de ter o registro cassado, ele vai ter que agir, não tem como, né? Não tem como. Infelizmente, acontece assim. Vamos lá. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Doutor Fabiano, muito obrigado.